Ela era apenas uma garçonete invisível, servindo champanhe para milionários, até que um deles percebeu algo impossível. Ela entendia cada palavra em 5 idiomas diferentes. No dia seguinte, ele ofereceu um salário que mudaria sua vida e salvaria sua mãe. Mas havia um preço. O que ela descobriu depois a colocou no centro de um jogo bilionário onde todos queriam usá-la. A pergunta é: você aceitaria dinheiro que pode salvar quem você ama, mas destruir milhares de famílias? Me conta nos comentários. De onde você está assistindo? E se inscreve no canal e deixa o like para continuar essa história. A bandeja prateada pesava nos braços de Mariana, enquanto ela deslizava entre os convidados do Copacabana Palace como um fantasma. Vestido preto impecável, cabelos presos em coque apertado, sorriso profissional colado no rosto, ela havia aperfeiçoado a arte de ser invisível. Naquela noite de dezembro, o salão resplandecia com lustres de cristal e conversas em idiomas que ricocheteavam pelas paredes, cobertas de mármore. "The deal is closing tomorrow. 500 million minimum", disse um executivo de terno italiano ao seu companheiro, passando por ela sem sequer piscar. Mariana recolheu as taças vazias da mesa e seguiu adiante. Seus olhos, porém, já haviam capturado cada palavra. 5 idiomas fluíam em sua mente como rios subterrâneos: inglês, francês, espanhol, italiano, árabe, todos aprendidos em silêncio, todos escondidos como joias perigosas demais para exibir. Por que dizer às pessoas do Morro de São Gonçalo que você fala 5 idiomas é assinar sua própria sentença de morte social? É despertar perguntas, é quebrar a invisibilidade que a mantinha segura. "Mademoiselle", a voz grave cortou seus pensamentos. Mariana virou-se. Um homem de aproximadamente 40 anos, pele morena acentuada pela luz dourada, traje árabe impecável e olhos que pareciam decifrar códigos invisíveis, a observava com intensidade desconcertante. "Sim, senhor." Ela manteve o tom neutro, profissional. Ele inclinou a cabeça levemente e então, em árabe clássico, disse: "Você entende o que eles estão dizendo, não é?" Seus lábios se movem quando processam os números. O coração de Mariana estancou. Ninguém nunca havia notado. Por 3 anos servindo em eventos de elite, ninguém jamais a vira de verdade. "Lamento, senhor, não compreendo", começou ela em português, mas ele levantou a mão. "Não insulte minha inteligência", ele continuou em árabe, com um leve sorriso. "Seus olhos contam. Histórias que sua boca tenta esconder. Quanto tempo levou para aprender? 5 anos? 7? Mariana respirou fundo. Decidiu arriscar. 9 anos. Autodidata. Internet, livros usados, podcasts à noite depois do trabalho. O sorriso dele se alargou. "Excepcional. Meu nome é Sheikh Amara Al-Rashid. E você, pequena invisível, acaba de se tornar visível demais." Ele estendeu um cartão de visita dourado. Mariana olhou para o papel como se fosse uma granada prestes a explodir. "Encontre-me amanhã, 12h, no meu escritório", disse Sheikh, voltando ao português com sotaque suave. "Tenho uma proposta que mudará sua vida." Antes que Mariana pudesse responder, ele desapareceu entre os convidados, deixando-a com o cartão quente entre os dedos e um turbilhão de esperança e terror se formando no peito. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. No pequeno apartamento em São Gonçalo, ao lado do quarto onde sua mãe descansava, sob o peso de tubos e medicamentos que custavam mais que o aluguel, Mariana segurou o cartão dourado e permitiu-se sonhar. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia possível, mas se ela soubesse o que Sheikh realmente queria, teria queimado aquele cartão imediatamente. O escritório de Sheikh Amara ocupava o último andar de um prédio espelhado na Avenida Atlântica. Mariana observou seu reflexo nas portas do elevador. Jeans limpo, mas desgastado, blusa branca simples, sapatos que ela havia polido 3 vezes naquela manhã. Ela não pertencia àquele lugar, e todos sabiam disso. A secretária, uma mulher loira de saltos altíssimos e olhar cortante, avaliou Mariana de cima a baixo antes de apontar para uma cadeira. "Aguarde." 15 minutos depois, as portas duplas de mogno se abriram. Sheikh surgiu em traje casual, camisa de linho branco, calças bege, mas sua presença ainda dominava o ambiente como um leão em território próprio. "Mariana, que bom que veio."
Ele gesticulou para que entrasse. O escritório era um estudo em contrastes. Arte contemporânea, brasileira ao lado de caligrafia árabe antiga, vista panorâmica do oceano, emoldurada por estantes repletas de livros em 12 idiomas diferentes. Café? Chá? Sheikh perguntou, servindo-se de uma bandeja prateada. Não, obrigada. Mariana manteve as mãos cruzadas no colo, controlando o tremor. O senhor mencionou uma proposta. Sheikh sentou-se atrás da mesa de vidro, os dedos entrelaçados, o olhar penetrante. Direta ao ponto. Aprecio isso. Ele empurrou uma pasta azul na direção dela. Abra. Mariana hesitou antes de pegar o documento. Dentro, números dançavam na página como estrelas impossíveis. Salário mensal, R$ 45.000. Benefícios, plano de saúde premium, bônus trimestral, auxílio para dependentes. O ar escapou de seus pulmões. Isso não pode ser real, ela sussurrou. É completamente real, Sheikh respondeu calmamente. Preciso de uma assistente executiva com domínio de múltiplos idiomas, compreensão cultural profunda do Brasil e, acima de tudo, inteligência que não pode ser comprada em universidades de elite. Mariana levantou os olhos procurando a pegadinha. Por que eu? Existem centenas de candidatos mais qualificados. Porque qualificação não é o mesmo que capacidade. Sheikh se levantou, caminhando até a janela. Você construiu catedrais de conhecimento com migalhas de oportunidade. Imagina o que faria com recursos reais. A esperança era uma coisa perigosa. Mariana a sentia crescendo em seu peito como uma planta venenosa, linda e mortal. Qual seria? Minha função exata? Facilitação de negócios, tradução, análise cultural, negociações locais. Sheikh virou-se, a luz do sol desenhando sua silhueta. Estou fechando um grande projeto de desenvolvimento urbano. Preciso de alguém que entenda tanto as salas de reunião quanto as comunidades afetadas. Algo no tom dele acionou um alarme silencioso na mente de Mariana. Que tipo de desenvolvimento? Revitalização de áreas subdesenvolvidas. Transformação urbana. Progresso. As palavras eram bonitas. Demais. Polidas demais. E as pessoas que já vivem nessas áreas? Mariana perguntou a voz mais firme. Sheikh sorriu, mas havia algo calculado naquele sorriso. Serão compensadas generosamente. É aí que você entra, para garantir que o processo seja justo e transparente. Mariana olhou novamente para os números na pasta. 45.000 reais por mês. Sua mãe poderia ter os melhores tratamentos. As dívidas desapareceriam. Ela poderia respirar pela primeira vez em anos. Preciso pensar, ela disse, fechando a pasta. Tem até amanhã, Sheikh respondeu. Depois disso, a oferta expira. Mariana saiu do escritório com as pernas bambas e o coração acelerado. No elevador, ela apertou a pasta contra o peito e fechou os olhos. Não sabia ainda que estava segurando não uma oportunidade, mas uma bomba relógio. E o cronômetro já havia começado. Mariana sentou-se ao lado da cama hospitalar, onde sua mãe, Dona Helena, dormia sob o zumbido monótono dos monitores cardíacos. A luz fluorescente do hospital de São Gonçalo piscava irregularmente, lançando sombras doentias nas paredes descascadas. Mãe, Mariana sussurrou, segurando a mão fria e frágil. Encontrei uma solução. Finalmente. Dona Helena abriu os olhos lentamente. Aos 52 anos, parecia ter 80. O câncer havia roubado sua força, mas não seu olhar afiado. Que tipo de solução, minha filha? Mariana contou sobre Sheikh, sobre o salário, sobre a oportunidade. Omitiu apenas as dúvidas que a corroíam por dentro. Dona Helena ficou em silêncio por um longo momento. Sabe o que seu pai costumava dizer? Que oportunidades boas demais para ser verdade geralmente são exatamente isso, boas demais para serem verdade. Mas, mãe, você precisa de tratamento. O hospital público não está conseguindo. E você precisa de sua alma intacta. Dona Helena interrompeu, a voz fraca, mas firme. Dinheiro manchado de sangue não compra paz de espírito. Não é sangue, mãe. É apenas negócios. Negócios que envolvem revitalização de áreas pobres. Dona Helena tossiu, o corpo sacudindo. Mari, eu cresci vendo gente como nós sendo expulsa de suas casas em nome do progresso. Progresso para quem?
Mariana apertou os olhos, tentando conter as lágrimas. Então o que eu faço? Deixo você morrer aqui, enquanto eu sirvo champanhe para milionários que nem sabem que existo? Você descobre a verdade primeiro, Dona Helena disse, tocando o rosto da filha. Vai trabalhar para esse homem, mas mantém os olhos bem abertos. Se for justo, aceita. Se não for, corre. Mariana assentiu, engolindo o nó na garganta. Naquela noite, em seu quarto minúsculo, ela digitou no celular: Sheikh Amara Al-Rashid, Plus Desenvolvimento Urbano, Plus Rio de Janeiro. Os resultados a fizeram gelar. Notícias sobre desapropriações, comunidades inteiras deslocadas, promessas não cumpridas. E no centro de tudo, empresas fantasmas conectadas a um nome: Al-Rashid Holdings. Mas também havia artigos sobre escolas construídas, hospitais reformados, projetos que genuinamente transformaram vidas. Mariana pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Quem era Sheikh Amara realmente? Salvador ou predador? Às 6 da manhã, ela enviou um e-mail. Aceito a posição. Quando começo? A resposta chegou em 2 minutos. Segunda-feira, 8 horas. Bem-vinda ao time. Mariana olhou para o teto manchado de umidade e sussurrou para si mesma: que Deus me perdoe se estou fazendo a coisa errada. Mas profundamente, ela sabia que já havia cruzado a linha. Não havia volta. A segunda-feira amanheceu com chuva pesada. Mariana entrou no prédio espelhado às 7h45, carregando uma pasta usada e nervosismo suficiente para alimentar uma cidade inteira. A secretária, que agora Mariana sabia se chamar Silvana, a conduziu a uma sala de reuniões onde 3 homens de terno aguardavam ao lado de Sheikh. Mariana, estes são meus sócios, Sheikh gesticulou. Roberto Andrade, consultor jurídico, James Morton, investidor internacional, e Paulo Mendes, especialista em relações comunitárias. Os cumprimentos foram frios, calculados. Mariana sentiu os olhares avaliando cada detalhe. Sua roupa simples, mas profissional, seus sapatos sem marca, sua postura que tentava equilibrar confiança e humildade. Vamos direto ao ponto, Sheikh disse, abrindo um laptop. Nosso projeto atual, Complexo Residencial Novo Horizonte. 20 torres de apartamentos de médio padrão em terreno atualmente ocupado pela comunidade Vista Alegre. Mariana conhecia Vista Alegre. Tinha primas que moravam lá, famílias que viviam no mesmo lugar há gerações. Quantas famílias serão realocadas? Ela perguntou, mantendo a voz neutra. Aproximadamente 300, Paulo Mendes respondeu. Todas receberão compensação financeira justa e auxílio para realocação. Justa segundo qual critério? O silêncio na sala ficou pesado. Sheikh sorriu levemente. Por isso você está aqui, Mariana. Para garantir que seja genuinamente justo. Sua primeira tarefa, reunir-se com os líderes comunitários de Vista Alegre. Ouvir suas preocupações. Trazer um relatório honesto. James Morton franziu a testa. Sheikh, você tem certeza que... Absoluta. Sheikh cortou, olhos fixos em Mariana. Confiança se constrói com transparência. Mariana terá acesso total a todas as informações do projeto. Se encontrar algo errado, quero saber. Mariana assentiu lentamente, processando. Isso era um teste? Uma armadilha? Ou Sheikh genuinamente queria fazer as coisas corretamente? Quando devo começar? Amanhã. Silvana agendará sua visita a Vista Alegre. A reunião terminou e Mariana foi conduzida ao seu novo escritório, pequeno mas com vista para a praia, computador de última geração, telefone com linha direta. Real demais para ser real. Ela passou a tarde revisando documentos, contratos, plantas arquitetônicas, estudos de impacto ambiental. Tudo parecia legítimo em superfície, mas Mariana havia aprendido que o diabo mora nos detalhes. Às 18 horas, quando todos já haviam partido, Sheikh apareceu à porta. Encontrou algo interessante? Muitas perguntas, Mariana respondeu. Poucas respostas ainda. Bom, pessoas que param de fazer perguntas param de pensar. Ele entrou sentando na beirada da mesa. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Mariana hesitou. Pode. Por que alguém com sua inteligência passou anos invisível? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Mariana respirou fundo. Porque visibilidade é perigosa
quando você não tem poder para se proteger. Mas acho que você já sabe disso. Sheikh assentiu lentamente. Sim, eu sei. Ele se levantou. Mariana, vou te contar um segredo. Todos naquela sala hoje estavam testando você. Todos menos eu. Porque eu já sei quem você é. E quem sou eu? Alguém que pode mudar o jogo inteiro. Ele caminhou até a porta, pausou. Ou destruí-lo. Ainda não decidi qual. Ele saiu, deixando Mariana sozinha com o peso de palavras que soavam simultaneamente como promessa e ameaça. Ela olhou pela janela, para o oceano revolto sob a chuva. A tempestade estava apenas começando. Vista Alegre despertou memórias que Mariana havia tentado enterrar. Ruas estreitas de paralelepípedo, casas coloridas grudadas umas nas outras como peças de quebra-cabeça, crianças jogando bola descalças, música vazando de janelas abertas. Era São Gonçalo multiplicado por 1000, com vista privilegiada para a Baía de Guanabara. Dona Conceição, líder comunitária de 63 anos, recebeu Mariana com café forte e olhar desconfiado. Mais uma patricinha mandada pelos ricos para nos convencer a sair, ela disse sem rodeios. Não sou patricinha, Mariana respondeu em tom firme. Cresci em São Gonçalo. Minha mãe está internada em hospital público porque não temos dinheiro para tratamento particular. Estou aqui porque me pagaram para ouvir vocês, mas também porque quero entender se esse projeto vai ajudar ou destruir. Conceição estudou Mariana por um longo momento. Então assentiu. Tá bom, vem. Vou te mostrar o que eles querem demolir. Durante 3 horas, Mariana caminhou por Vista Alegre. Conheceu seu Jorge, que construiu sua casa com as próprias mãos há 40 anos. Conheceu Camila, professora da escola comunitária que atendia 200 crianças. Conheceu artistas, comerciantes, costureiras, mecânicos. Uma tapeçaria viva de histórias entrelaçadas. Quanto eles ofereceram? Mariana perguntou a Conceição. 100 mil reais por família, mais 3 meses de auxílio aluguel. Conceição riu sem humor. Como se 100 mil comprasse outro pedaço de terra com vista para a Bahia no Rio de Janeiro. Como se dinheiro substituísse comunidade. Mariana anotou tudo, as histórias, os números, a dor palpável. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Conceição disse, levando-a a um canto quieto. Há 15 anos, prometeram a mesma coisa para a comunidade do Morro do Céu. Renovação urbana, vida melhor, futuro brilhante. Sabe o que aconteceu? O quê? Realocaram todo mundo para um conjunto habitacional a 50 quilômetros daqui. Sem infraestrutura, sem emprego por perto, sem transporte adequado. Metade das famílias perdeu tudo. A comunidade se desfez. E os apartamentos de luxo que construíram no lugar, nenhum deles pode pagar nem o condomínio. Mariana sentiu o estômago revirar. Quem estava por trás daquele projeto? Conceição a encarou. Uma empresa chamada Atlântico Desenvolvimento. Sabe quem era o principal investidor? Mariana já sabia a resposta antes de ouvir. Al Rashid Holdings. O chão pareceu tremer sob os pés de Mariana. Ela agradeceu a Conceição, prometeu retornar, e saiu de Vista Alegre com a certeza de que havia vendido a alma para o diabo. No táxi de volta, ela ligou para Sheikh. Ele atendeu no segundo toque. Precisamos conversar. Agora. Meu escritório, 20 minutos. Mariana chegou furiosa, entrando sem bater. Sheikh estava sozinho, de pé diante da janela. Morro do Céu. Mariana cuspiu as palavras. Você destruiu uma comunidade inteira. Sheikh virou-se lentamente, e pela primeira vez, ela viu algo diferente em seus olhos. Não era cinismo, era arrependimento. Senta, Mariana. É hora de você saber a verdade inteira. Sheikh serviu 2 copos de água, empurrou um na direção de Mariana. Ela ignorou. Morro do Céu foi meu maior erro. Ele começou, a voz carregada de peso. Eu tinha 28 anos, ambicioso, convencido de que sabia o que era melhor para todos. Segui o modelo que meus mentores me ensinaram, lucro acima de pessoas. E agora? Mariana cruzou os braços. Vai fazer a mesma coisa com Vista Alegre. Não, é exatamente por isso que você está aqui. Me poupe do discurso de redenção. Não é discurso. A voz de Sheikh subiu, depois suavizou. Nos últimos 10 anos, tentei consertar o que quebrei. Construí escolas,
reformei hospitais, criei cooperativas de trabalho, mas nada paga o que fiz àquelas famílias. Ele caminhou até uma estante, puxou um álbum de fotos. Dentro, imagens do Morro do Céu antes e depois. O antes, casas coloridas, sorrisos, vida. O depois, prédios, cinzentos, janelas vazias, abandono. Guardo isso para nunca esquecer, Sheikh disse. E Vista Alegre é minha chance de fazer diferente. Mas preciso de alguém que não me deixe mentir para mim mesmo. Preciso de você. Mariana olhou para as fotos, para Sheikh, para a complexidade impossível da situação. Por que eu deveria acreditar em você? Porque vou te dar poder de veto. Sheikh abriu uma pasta, mostrou documentos. Aqui está. Contrato revisado. Se em qualquer momento você determinar que o projeto prejudica a comunidade, ele é cancelado. Sua palavra é final. Mariana leu o documento procurando armadilhas. Estava lá, em texto legal claro. Autoridade de veto irrevogável, concedida à assistente executiva Mariana Costa Santos. Isso é insano, ela sussurrou. Seus sócios nunca vão aceitar. Já aceitaram. Ou melhor, não tem escolha. Sou o investidor majoritário. E se eu cancelar? Você perde milhões. Então perco milhões. Sheikh a encarou. Mas não perco minha humanidade de novo. Mariana sentou-se, a cabeça girando. Isso mudava tudo. Ou era a manipulação mais elaborada que ela já havia visto? Quero acesso completo aos números. Quero saber exatamente quanto cada família vai receber. Quero participar das negociações. Quero transparência total. Concedido. E quero que Vista Alegre participe das decisões. Não vamos impor nada. Vamos construir junto. Sheikh sorriu. Um sorriso genuíno, finalmente. É exatamente isso que eu esperava que você dissesse. Eles trabalharam até tarde naquela noite, redesenhando o projeto. Em vez de reassentamento forçado, ofereceram opções. Vender e receber compensação generosa ou permanecer e receber melhorias de infraestrutura. Em vez de torres de luxo, um mix de moradias acessíveis e apartamentos de mercado. Às 11 da noite, Mariana finalmente deixou o escritório com uma pasta cheia de novos planos e um sentimento estranho no peito. Esperança, talvez perigosa, talvez ingênua, mas esperança mesmo assim. No táxi, ela ligou para sua mãe. Dona Helena a atendeu sonolenta. Mari, tá tudo bem? Acho que sim, mãe. Acho que finalmente tá. Mas enquanto Mariana desligava, não viu o carro preto que a seguia 3 carros atrás. E não sabia que Paulo Mendes, do banco traseiro daquele carro, acabara de fazer uma ligação. Temos um problema, a garota tem veto. Precisamos neutralizá-la antes que destrua tudo. O jogo havia mudado. E Mariana ainda não sabia que era a peça mais valiosa no tabuleiro. Paulo Mendes entrou no escritório de Roberto Andrade às 7 da manhã, batendo a porta com força suficiente para fazer os diplomas na parede tremerem. Você viu o novo contrato? Aquela garota tem veto absoluto. Sheikh enlouqueceu. Roberto, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, mal levantou os olhos dos documentos. Vi. E não, ele não enlouqueceu. Está jogando xadrez enquanto você joga damas. Xadrez? Ele acabou de dar uma arma carregada para uma completa desconhecida. Uma arma que ele controla. Roberto respondeu calmamente. Pense, Paulo. Sheikh contrata alguém de fora, dá poder de veto, cria a aparência de legitimidade. Quando o projeto for aprovado, ninguém pode acusar de corrupção. É genial. Paulo pausou, processando. E se ela realmente usar o veto? Ela não vai usar. Sheikh é mestre em manipulação. Vai convencê-la de que cada decisão foi ideia dela. Roberto finalmente olhou para Paulo. Mas há um problema maior. Qual? Ela é inteligente demais. Eventualmente vai perceber o jogo. Paulo se sentou, dedos tamborilando na mesa. Então precisamos garantir que, quando perceber, já seja tarde demais. Naquele mesmo momento, a 20 quilômetros dali, Mariana entrava em Vista Alegre para a segunda reunião comunitária. Desta vez, levava não apenas promessas, mas números concretos. Opção A, ela explicou para o grupo reunido na Associação de Moradores. Vender a propriedade por valor de mercado real.
Nossa avaliação independente calculou entre 180 e 250 mil reais por unidade, dependendo do tamanho e localização, mais auxílio de 2 anos para realocação. Murmúrios se espalharam pela sala. Opção B, Mariana continuou. Permanecer na comunidade e receber investimento em infraestrutura. Saneamento completo, iluminação, pavimentação, área de lazer. O projeto de torres seria reduzido e afastado da área residencial atual. Dona Conceição levantou a mão. E quem decide? Vocês. Por votação comunitária. Maioria simples. O silêncio que se seguiu era denso de possibilidades. Pela primeira vez em décadas, aquelas pessoas tinham poder de escolha real. Quando podemos votar? Alguém gritou do fundo. 2 semanas. Tempo suficiente para todos analisarem os números e fazerem perguntas. A reunião se estendeu por 3 horas. Mariana respondeu cada questionamento com transparência brutal. Mostrou planilhas, contratos, projeções. Quando alguém perguntou sobre Morro do Céu, ela não escondeu. Foi um desastre. Sheikh admite isso. É parcialmente por isso que este projeto está sendo feito diferente. Ela respirou fundo. Mas sei que palavras não significam nada. Por isso demos o poder de decisão a vocês. Se votarem contra, o projeto morre. Ao final, Conceição puxou Mariana para um canto. Você acredita nele? No Sheikh? Mariana pesou a resposta. Acredito que ele quer se redimir. Acredito que ele me deu ferramentas reais. Mas também mantenho os olhos abertos. Sempre. Conceição assentiu. Boa resposta. Muito melhor que confie em mim. Mariana. Deixou Vista Alegre exausta, mas satisfeita. Pela primeira vez em semanas, sentia que estava fazendo a coisa certa. Ela não notou Paulo Mendes conversando com 3 moradores no canto da praça. Não ouviu a oferta. 50 mil a mais se votarem a favor da opção A. Em dinheiro, sem registros. Não viu as sementes de corrupção sendo plantadas no solo que ela tentava proteger. Naquela noite, Sheikh a chamou para jantar em um restaurante discreto em Botafogo. Ouvi que a reunião foi excelente, ele disse levantando uma taça de vinho. Foi honesta. É diferente de excelente. Sheikh sorriu. Para mim são a mesma coisa. Ele pausou. Mariana, posso fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta. Por que você ainda desconfia de mim? A questão era direta demais para ser ignorada. Mariana pousou o garfo. Por que homens como você não dão poder de verdade para pessoas como eu, sem razão? Porque generosidade sem motivo é ingenuidade. E você não é ingênuo. Porque estou esperando o momento em que a máscara cai. Sheikh ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, riu. Você é extraordinária. Sabe disso? Sou cética. Tem diferença? Não. Você é as 2 coisas. Ele se inclinou. E está certa em desconfiar, mas errada sobre meus motivos. Então, qual é seu motivo real? Penitência, Sheikh disse simplesmente. E talvez solidão. É solitário ser o único responsável por decisões que afetam centenas de vidas. Queria alguém que compartilhasse esse peso. Alguém quem pudesse confiar para me dizer a verdade. Mariana viu algo nos olhos dele. Vulnerabilidade genuína ou atuação perfeita? Antes que pudesse responder, o telefone de Sheikh tocou. Ele olhou a tela e franziu a testa. Desculpe, preciso atender. Ele se afastou. Mariana observou sua linguagem corporal mudar. Costas retas, mandíbula tensa, voz baixa, mas urgente. Quando retornou, toda a leveza havia evaporado. Precisamos ir. Agora. O que aconteceu? Paulo Mendes está fazendo um jogo por fora? E se não pararmos isso hoje, vai destruir tudo que construímos. Eles saíram correndo do restaurante, deixando o jantar pela metade. A guerra havia oficialmente começado. O carro cortou a noite carioca em alta velocidade. Sheikh dirigia com precisão cirúrgica, o rosto iluminado intermitentemente pelos postes de luz. Paulo está oferecendo suborno, ele disse sem rodeios. 50 mil por cabeça para moradores votarem pela opção A. Relocação total. Mariana sentiu a bile subir. Como? Descobriu? Tenho olhos em lugares que ele não imagina. Sheikh virou bruscamente. A questão é,
Como lidamos com isso sem explodir o projeto inteiro? Expondo ele. Mariana respondeu imediatamente. E perdendo a confiança de vista alegre quando descobrirem que meu próprio sócio é corrupto? Mariana não tinha resposta para isso. Sheikh estava certo. A revelação poderia contaminar todo o projeto. Então, o que fazemos? Algo que ele não espera. Sheikh parou o carro em frente a um prédio comercial no centro. Vamos confrontá-lo juntos e dar uma escolha. Ele sai voluntariamente ou eu o destruo publicamente. Eles subiram até o 20º andar, onde as luzes do escritório de Paulo ainda estavam acesas. Através do vidro, viram-no ao telefone, gesticulando agressivamente. Sheikh não bateu. Simplesmente abriu a porta. Paulo congelou, o telefone ainda na orelha. Vou te ligar depois, ele disse, desligando rapidamente. 50 mil? Sheikh cruzou os braços. Sério, Paulo? Esse é o... melhor que conseguiu? A face de Paulo empalideceu, depois ficou vermelha. Não sei do que está falando. Marcos Silva, Sandra Oliveira, José dos Santos. Sheikh enumerou os nomes. 3 moradores de Vista Alegre que foram abordados hoje à tarde. Todos gravaram a conversa. Tecnologia maravilhosa, não é? Mariana observou Paulo se desmanchar em tempo real. Do empresário confiante para um homem encurralado em 30 segundos. Você não entende, Paulo tentou. Esse projeto precisa acontecer. Temos investidores esperando, contratos assinados. E isso justifica a corrupção? Justifica fazer o que é necessário. Paulo bateu a mão na mesa. Você e sua nova protegida vivem em nuvens, Sheikh. O mundo real exige compromissos. Compromissos sim, criminalidade não. Paulo riu sem humor. Criminalidade? Olha quem está falando. Ou esqueceu o Morro do Céu. Aquelas famílias também foram corrompidas, também foram manipuladas. A única diferença é que você era mais elegante. O soco atingiu Sheikh no estômago emocional. Mariana viu ele vacilar. É diferente agora, Sheikh disse, mas a voz soou menos certa. É? Ou você apenas terceirizou a manipulação para ela? Paulo apontou para Mariana. Acha mesmo que dando poder de veto para uma garota desesperada muda alguma coisa? Ela vai fazer o que você quer porque precisa do dinheiro. É coerção com o rosto bonito. Mariana sentiu a raiva explodir. Você não sabe nada sobre mim. Sei tudo o que preciso. Mãe doente, dívidas absurdas, vida de merda. Paulo sorriu cruelmente. Quanto você acha que duraria se Sheikh cortasse seu salário amanhã? O silêncio era ensurdecedor. Porque Paulo havia tocado na ferida exposta. Mariana realmente tinha escolha? Ou estava apenas executando uma manipulação mais sofisticada? Chega, Sheikh disse. Você está fora, Paulo. Amanhã de manhã apresenta sua renúncia. Alegue razões pessoais, saia com dignidade. E se eu recusar? Então vou à polícia com as gravações. Vou à imprensa. Vou destruir sua reputação. De forma tão completa que você nunca mais trabalhará nesta cidade. Paulo ponderou, os olhos se estreitando. Finalmente, assentiu devagar. Tá bom, você venceu. Mas lembre-se, Sheikh, essa garota vai te decepcionar. Eventualmente, todos decepcionam. Eles deixaram o escritório em silêncio tenso. No elevador, Mariana finalmente falou. Ele está certo? Sobre o quê? Sobre eu estar sendo manipulada. Sobre fazer o que você quer porque preciso do dinheiro. Sheikh virou-se para ela. Honestamente, não sei. Só você pode responder isso. Mas vou te dizer uma coisa. Se algum dia sentir que está sendo coagida, tem minha permissão para sair. Com 3 meses de indenização e carta de recomendação. Sem ressentimentos. Por que faria isso? Porque se eu te segurar aqui contra sua vontade, me torno exatamente o que Paulo disse que sou. E recuso ser aquele homem novamente. Mariana olhou para Sheikh. Realmente olhou. E pela primeira vez, viu não um predador ou salvador, mas um ser. Humano complexo tentando navegar entre passado e futuro. Não vou embora, ela disse. Mas também não vou ser sua marionete. Se discordar, vou falar. Se achar errado, vou vetar. Mesmo que me custe tudo. Sheikh estendeu a mão. Acordo feito. Eles apertaram as mãos no exato momento em que o elevador abriu no térreo. E não viram Roberto Andrade, do outro lado da rua, observando através de binóculos. Paulo havia sido sacrificado, mas o verdadeiro jogador ainda estava no tabuleiro. E sua próxima,
jogada seria a mais perigosa de todas. A renúncia de Paulo Mendes explodiu nos noticiários de negócios como uma bomba. Especialista deixa projeto bilionário por razões pessoais. As manchetes especulavam de escândalo sexual a desacordo corporativo. Ninguém imaginava a verdade. Mariana acordou naquela manhã com 47 mensagens não lidas. Jornalistas, curiosos, até moradores de Vista Alegre querendo saber o que acontecera. Ela respondeu a todos com a mesma linha. Mudanças internas. O projeto continua com transparência total. No escritório a atmosfera estava carregada. Silvana, a secretária, olhava para Mariana com novo respeito. Ou talvez fosse medo. Sheik quer ver você, ela disse. Sala de reuniões, urgente. Mariana encontrou não apenas Sheik, mas também Roberto Andrade e uma mulher que não reconheceu. 50 e poucos anos, terno impecável, pasta de couro cara. Mariana, esta é doutora Fátima Carvalho, Sheik apresentou. Auditora independente que contratei para revisar todas as finanças do projeto. Fátima estendeu a mão com um aperto firme. Prazer, ouvi muito sobre você. Nada de ruim, espero, Mariana respondeu sentando-se. Pelo contrário, Sheik me disse que você tem poder de veto sobre o projeto. Em 20 anos auditando, nunca vi nada assim. Roberto pigarreou. E é exatamente sobre isso que precisamos falar. Com Paulo fora, precisamos reestruturar a governança. Propus que o poder de veto seja compartilhado entre Mariana e um comitê de 3 membros. Mariana sentiu o alarme disparar. Por quê? Não confia em mim? Não é questão de confiança, Roberto respondeu suavemente. É questão de proteção. Se algo der errado, ter apenas você como responsável é injusto. Compartilhar a responsabilidade protege todos. Era lógico, razoável. E exatamente por isso Mariana desconfiou. Quem estaria nesse comitê? Eu, doutora Fátima e um representante de Vista Alegre, escolhido pela comunidade. Sheik estava em silêncio, observando a troca como quem assiste uma partida de tênis. E se houver empate? Mariana perguntou. Seu voto desempata. Mariana olhou para Sheik. Qual sua opinião? Minha opinião é que você decide. É literalmente seu poder. Mariana considerou. Roberto estava oferecendo algo que soava como proteção, mas também diluía seu poder. Era armadilha ou ajuda genuína? Preciso pensar, ela disse finalmente. Volto com resposta amanhã. Roberto assentiu, mas Mariana notou a frustração rápida que passou por seus olhos. A reunião terminou. Quando todos saíram, Sheik segurou o braço de Mariana delicadamente. Cuidado com Roberto. Por quê? Porque ele é brilhante, carismático e absolutamente focado em lucro. Paulo era previsível. Roberto é perigoso exatamente porque parece razoável. Você confia nele? Confio em sua competência. Em sua ética? Sheik pausou. Ainda estou decidindo. Naquela tarde, Mariana visitou sua mãe no hospital. Dona Helena estava melhor. Os novos medicamentos que o salário de Mariana comprava estavam funcionando. Conta pra mim como está o trabalho, filha. Mariana contou tudo. Paulo, o suborno, a proposta de Roberto. Dona Helena ouviu em silêncio, depois segurou a mão da filha. Sabe qual é a diferença entre poder e responsabilidade? Não. Poder é o que você pode fazer. Responsabilidade é o que você deve fazer, mesmo quando custa caro. Dona Helena tossiu. Se aceitar dividir esse poder vai ser mais fácil, mais seguro, mas vai ser verdadeiramente seu? Mariana não tinha resposta. Naquela noite ela foi à Vista Alegre sem avisar. Encontrou Dona Conceição fechando a associação de moradores. Posso fazer uma pergunta honesta? Mariana começou. Sempre. Se eu dividir meu poder de veto com um comitê que inclui um representante de vocês, isso seria bom? Conceição pensou por um longo momento. Depende. Você confia nas outras pessoas do comitê? Não totalmente. Então sua resposta está aí. Poder dividido com pessoas que você não confia não é proteção, é diluição. Conceição tocou o ombro de Mariana. Mas vou te dizer outra coisa. Se você mantiver o poder sozinha, vai ser mais solitário, mais difícil. Toda decisão vai pesar em você. Estou disposta a carregar esse peso. Conceição sorriu. Então você já decidiu. Só está procurando validação. Mariana riu. Um riso curto, honesto.
Você é sábia demais. Não, só sou velha demais para aceitar mentiras bonitas. No caminho de volta, Mariana enviou um e-mail para Roberto. Obrigada pela proposta, mas mantenho o veto individual. Acredito que é mais justo e transparente assim. A resposta chegou em 5 minutos. Entendo. Espero que não se arrependa. Mariana olhou para a mensagem com desconforto crescente, porque soava menos como preocupação e mais como ameaça. E à meia-noite, quando seu telefone tocou com um número desconhecido, ela atendeu para ouvir uma voz distorcida. Tem certeza de que quer brincar nessa liga, Mariana? Pessoas se machucam quando metem o nariz onde não devem. A ligação cortou. Mariana ficou parada, coração acelerado, mãos tremendo. O jogo havia ficado perigoso e ela não sabia mais em quem confiar. Mariana não dormiu naquela noite. Às 6 da manhã, estava no escritório de Sheikh com olheiras profundas e determinação ainda mais profunda. Recebi uma ameaça, ela disse sem preâmbulos, mostrando o registro da ligação. Sheikh ficou lívido. Quando? Meia-noite, voz distorcida, basicamente dizendo para eu recuar ou me machucar. Isso termina agora. Sheikh pegou o telefone. Vou contratar segurança particular para... Não. Sheikh pausou surpreso. Como não? Porque se contrata segurança, mostra que eles conseguiram me intimidar. Mostra fraqueza. Mariana se inclinou. Quero é descobrir quem está por trás disso e expor publicamente. Mariana, isso não é jogo. Essas pessoas podem ser perigosas. E eu posso ser teimosa. Qual investigador você conhece? Alguém de confiança? Sheikh hesitou. Depois assentiu lentamente. Tenho alguém. Ex-polícia federal. Discreta, mas eficiente. 2 horas depois, Mariana estava em um café discreto em Laranjeiras com Juliana Fonseca, uma mulher de 40 anos, cabelos curtos, olhos que não perdiam nada. Então, ameaças, Juliana disse, bebericando o café expresso. Primeira coisa, isso é amador. Profissionais não avisam. Amadores tentam assustar primeiro. O que significa? Que provavelmente é alguém próximo tentando proteger interesses. Não criminoso de verdade, mas empresário nervoso. Juliana abriu um laptop. Me dá seu telefone e vou rastrear a ligação. Enquanto Juliana trabalhava, Mariana observou o café. Pessoas normais vivendo vidas normais. Ninguém lidando com ameaças veladas ou jogos de poder bilionários. Achei, Juliana disse, virando o laptop. A ligação veio de um telefone descartável comprado ontem no centro, mas tem câmeras de segurança na loja. Posso conseguir as imagens. Quanto tempo? 2 dias, talvez 3. Temos 1 semana até a votação de Vista Alegre, Mariana disse. Preciso de respostas antes disso. Vou fazer o possível. Mariana retornou ao escritório para encontrar uma cena inusitada. Roberto Andrade e doutora Fátima em discussão acalorada na sala de reuniões. Através do vidro, ela via gestos enfáticos, rostos tensos. Silvana apareceu ao lado dela. Estão brigando há 1 hora. Algo sobre auditoria preliminar. Que auditoria? Aqui doutora Fátima está fazendo nos livros do projeto. Mariana entrou na sala sem bater. Ambos pararam imediatamente. Algum problema? Doutora Fátima a encarou. Você sabia que existem 3 empresas fantasmas listadas como fornecedoras deste projeto? O estômago de Mariana afundou. O quê? 3 empresas sem sede física, sem funcionários registrados, mas com contratos de 7 milhões de reais. Fátima empurrou documentos. E adivinha quem assinou a aprovação? Seu amigo Paulo Mendes. Mariana olhou para Roberto. Você sabia disso? Descobri hoje de manhã, Roberto respondeu, mas sua voz soava muito controlada. Por isso estávamos discutindo o que fazer. O que fazer é óbvio. Cancelar os contratos e investigar para onde o dinheiro foi. Não é tão simples, Roberto argumentou. Se cancelarmos, os fornecedores legítimos podem ficar nervosos. O projeto inteiro pode desmoronar. E se não cancelarmos, estamos cúmplices de fraude. Tecnicamente, não existe tecnicamente em fraude. Mariana bateu a mão na mesa. Sheikh me deu poder de veto exatamente para isso. Os contratos são cancelados. Hoje. Roberto respirou fundo. Você está cometendo um erro. Então vou cometer meu erro. Melhor que ser cúmplice do seu. Ela saiu batendo a porta, coração martelando. No corredor, ligou para Sheikh. Precisamos conversar.
Agora, sobre 7 milhões em empresas fantasmas que Paulo criou. Silêncio do outro lado. Depois, chego em 10 minutos. Mas antes de Sheik chegar, Juliana ligou. Mariana, consegui algo. As câmeras da loja de telefones. Você vai querer ver isso sentada. Quem foi? Juliana pausou. Roberto Andrade. Ele próprio comprou o telefone descartável. O mundo parou. Roberto, o sócio confiável, o empresário respeitável, o homem que soava tão razoável. Mariana se sentou lentamente na cadeira, a mente correndo. Roberto estava por trás das ameaças. Provavelmente estava por trás das empresas fantasmas. E possivelmente estava planejando algo muito maior. Quando Sheik chegou, ela contou tudo. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Vou confrontá-lo, Sheik finalmente disse. Não, vamos confrontá-lo juntos, com provas, e com doutora Fátima como testemunha. Mariana, se Roberto é capaz de ameaças, então preciso enfrentá-lo cara a cara, porque se recuar agora, vou recuar para sempre. Sheik a estudou, depois assentiu com respeito. Você é mais corajosa que imagina. Ou mais burra. Ainda não decidir qual. Eles convocaram uma reunião de emergência. Roberto chegou 10 minutos depois, confiante como sempre, até ver Juliana na sala. Seu rosto empalideceu, instantaneamente. Oi, Roberto, Juliana disse com um sorriso gélido. Lembra de mim? Trabalhamos juntos em 2018. Caso de lavagem de dinheiro. Roberto não respondeu. Sheik colocou um laptop sobre a mesa, pressionou play. A imagem de segurança mostrava Roberto comprando o telefone descartável. Quer explicar? Sheik perguntou, voz perigosamente calma. Roberto olhou para a tela, para Mariana, para Sheik. E então, surpreendentemente, começou a rir. Vocês realmente não entendem, não é? Entender. O quê? Mariana exigiu. Que eu estava protegendo todos vocês. E então Roberto começou a contar uma história que mudaria tudo. Roberto se levantou, caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo, como um homem observando um campo de batalha. Sheik, você me contratou há 5 anos. Lembra o que te disse no primeiro dia? Sheik franziu a testa. Que trabalharia para limpar minha reputação. Exatamente. E durante 5 anos fiz isso. Fechei acordos limpos, construí parcerias éticas, transformei Al-Rashid Holdings de sinônimo de corrupção em modelo de responsabilidade corporativa. Roberto virou-se. Mas você sabe quem não queria essa transformação? Quem? Os investidores antigos, as pessoas que lucraram com o Morro do Céu, os que ainda estão ligados ao seu passado. Roberto apontou para uma pasta na mesa. Há 3 semanas, recebi a primeira ameaça, dizendo que se esse projeto de Vista Alegre fosse adiante do jeito idealista que Sheik planejava, haveria consequências. Mariana sentiu o chão mudar sob seus pés. Que tipo de consequências? Sabotagem, processos fraudulentos, exposição de escândalos fabricados. Roberto abriu a pasta, revelando e-mails impressos, mensagens, fotos. Eles têm recursos, têm conexões, e estão furiosos que Sheik está tentando ser ético. Sheik pegou os documentos lendo rapidamente. Sua expressão escurecia a cada página. Por que não me contou? Porque você teria se exposto tentando combatê-los diretamente. Você sempre faz isso. Confronta problemas de frente como cavaleiro medieval. Roberto suspirou. Precisava de uma estratégia diferente. Então criei Paulo como bode expiatório. O quê? Mariana ofegou. Paulo era corrupto de verdade, mas pequeno. As empresas fantasmas? Ele criou, sim. Mas eu deixei deliberadamente, porque sabia que eventualmente vocês descobririam, o expulsariam, e isso satisfaria parcialmente os investidores antigos. Pareceria que o projeto tinha dentes, que não era completamente idealista. E as ameaças para mim, Mariana exigiu. Roberto a encarou. Foram minhas, e eu me arrependo profundamente, mas precisava testá-la, ver se você recuaria sob pressão ou se manteria firme, porque se os investidores antigos viessem atrás de você com ameaças reais, precisava saber se você aguentaria. O silêncio na sala era absoluto. Juliana quebrou finalmente. Isso é a coisa mais idiota e elaborada que já ouvi. Você manipulou todos como peões. Sim, Roberto admitiu. Manipulei, porque é o que sei fazer.
É como protejo as pessoas que me importam. Ele olhou para Sheikh. Você é meu amigo há 5 anos. Não ia deixar que destruíssem você novamente. Sheikh estava processando, os olhos indo de Roberto para os documentos e de volta. Prove, ele disse finalmente. Prove que esses investidores antigos são reais. Roberto pegou o telefone. Fez uma ligação. Carlos, sou Roberto. Pode vir subir agora? Tenho autorização. 5 minutos depois, um homem de 60 anos, terno cinza, pasta, executiva entrou na sala. Mariana reconheceu o rosto. Carlos Mendonça, ex-sócio de Sheikh em Morro do Céu. Carlos? Sheikh se levantou, chocado. O que está fazendo aqui? Carlos se sentou sem ser convidado. Roberto me pediu para testemunhar. Então aqui está. Sim, há um grupo de 7 investidores que lucraram com seus projetos antigos. Sheikh. Sim, estamos descontentes com sua transformação ética. Não vamos sabotá-lo diretamente. Então Roberto estava mentindo. Deixe-me terminar. Carlos interrompeu. Não vamos sabotá-lo diretamente porque Roberto negociou com a gente. Ofereceu algo melhor. O quê? Carlos abriu a pasta, revelando contratos. Participação minoritária em seus próximos 3 projetos, desde que sejam lucrativos. Roberto garantiu que Vista Alegre seria feito do jeito certo, mas os projetos seguintes incluiriam nossos interesses. Equilibrou idealismo com pragmatismo. Mariana sentiu náusea. Então venderam o futuro para proteger o presente? Garantimos. Sustentabilidade, Roberto corrigiu. Se Sheikh se tornar completamente idealista, quebra. Se quebrar, não pode fazer nenhum projeto ético. É matemática básica. Sheikh estava pálido. Você não tinha direito de negociar em meu nome. Tinha. Está no contrato societário, cláusula 47B. Proteção de interesses da empresa em caso de ameaça externa. Doutora Fátima, silenciosa até então, finalmente falou. Tecnicamente, ele está certo. A cláusula existe. Mariana olhou para todos na sala. Roberto com sua lógica fria, Carlos com seu pragmatismo brutal, Sheikh com sua fúria impotente, Juliana com descrença estampada no rosto. Então é isso? Ela perguntou. Fazemos Vista Alegre corretamente, mas depois voltamos para jogos sujos? Não são jogos sujos, Roberto argumentou. São compromissos necessários para sobreviver em um mercado que não premia santos. E se eu recusar? Mariana cruzou os braços. Uso meu veto não apenas em Vista Alegre, mas em qualquer projeto futuro que viole ética. Roberto sorriu tristemente. Seu veto é apenas para Vista Alegre. Contratos futuros não incluem essa cláusula. Então me usaram. Não. Demos-lhe poder real em um projeto que importa. Os próximos terá que negociar seu envolvimento. Mariana olhou para Sheikh. Você sabia disso? Juro que não, Sheikh disse, voz quebrada. Roberto, você me traiu. Salvei você, Roberto contra-atacou. De si mesmo, de sua culpa autoflagelante, de sua necessidade de redenção que ignoraria a realidade comercial. A tensão era insuportável. Finalmente Mariana se levantou. Preciso de ar. Ela deixou a sala, desceu 20 andares de escada, saiu para a calçada e respirou fundo o ar salgado do mar. Sua mãe estava melhor. Vista Alegre teria chance real, mas o preço era cumplicidade futura com exatamente o tipo de sistema que destruía comunidades. Era vitória ou derrota? Ela não sabia mais. Uma semana se arrastou como um século. Mariana evitou Roberto, teve conversas tensas com Sheikh, enterrou-se em preparações para a votação de Vista Alegre. A comunidade merecia decisão informada, independente das politicagens corporativas acontecendo nos bastidores. Na noite anterior à votação, Mariana reuniu todos os documentos em linguagem simples. Números reais, projeções honestas, riscos e benefícios sem floreio. Imprimiu 300 cópias e as distribuiu pessoalmente, porta a porta. Amanhã vocês decidem, ela disse a cada morador. Não Sheikh, não Roberto, não eu, vocês. Dona Conceição a encontrou. Na última casa já passava da meia-noite. Você parece exausta. Estou, mas preciso que isso seja perfeito. Nada é perfeito, filha, só precisa ser honesto. Conceição a abraçou. Você deu a essa comunidade algo raro. Escolha verdadeira. Independente do resultado, isso já é vitória.
No dia da votação, Vista Alegre amanheceu com sol radiante. A Associação de Moradores foi transformada em centro de votação oficial, com urnas transparentes, fiscais voluntários, tudo documentado por câmeras. Às 9 da manhã, as portas abriram. Às 6 da tarde, fecharam. Às 8 da noite, começou a contagem pública. Mariana observou ao lado de Sheik, Roberto, doutora Fátima, Carlos e uma multidão de moradores. Cada voto era lido em voz alta, marcado em quadro branco. Opção A, vender e realocar. Traços iam se acumulando. Opção B, permanecer com melhorias. Traços também cresciam. A disputa estava apertada, incrivelmente apertada. No voto número 247, Mariana percebeu que suas mãos tremiam. No voto 280, respirar ficou difícil. Voto final, 295. Dona Conceição, como presidente da associação, fez a contagem oficial. Opção A, 142 votos. Opção B, 153 votos. Silêncio. Depois, erupção de emoções misturadas. Alegria, decepção, alívio, tristeza. Vista Alegre havia escolhido ficar. Mariana sentiu lágrimas quentes descendo. A comunidade resistiu. Optou por melhoria em vez de deslocamento. Escolheu dignidade sobre dinheiro fácil. Sheik a abraçou. Você conseguiu. Contra todas as probabilidades. Mas Roberto sussurrou ao ouvido de Carlos algo que Mariana leu nos lábios. Fase 1 completa. Fase 2 começa amanhã. A vitória era real, mas temporária. Nos dias seguintes, o projeto foi reformulado. Torres de luxo viraram prédios médios afastados da comunidade existente. Investimentos em infraestrutura começaram. Ruas pavimentadas, iluminação nova, sistema de esgoto completamente renovado. Mariana visitou diariamente, documentando cada progresso. Crianças brincando em ruas limpas, idosos sentados em praças recém-construídas, murais coloridos surgindo em paredes anteriormente cinzas. Era isso que poder verdadeiro parecia. Não um grande loque no discurso, mas mudança tangível na vida das pessoas. Uma tarde, Sheik a chamou para caminhar pela praia. Preciso te contar algo, ele começou chutando areia. Roberto estava parcialmente certo. Não posso ser completamente idealista e sobreviver. Mercado não funciona assim. Mariana esperou. Então aqui está minha proposta. Você continua comigo. Com veto não apenas em um projeto, mas em todos. Oficial, contratual e irrevogável. Torna-se minha parceira de verdade, não apenas funcionária. Por que faria isso? Porque descobri que preciso de alguém que me impeça de voltar para quem eu era. E você provou que pode fazer isso sem destruir o negócio. Sheik parou, encarando-a. Serei honesto. Vai ser difícil. Vai ter compromissos que vão te machucar. Mas também vai ter vitórias como Vista Alegre. Mariana olhou para o oceano. Ondas se quebrando infinitamente. Quero tudo por escrito. Veto irrevogável. Transparência total. E representação comunitária obrigatória em cada projeto. Concedido. E se em algum momento sentir que estou vendendo minha alma, saio. Sem penalidades. Justo. Mariana estendeu a mão. Então temos acordo. Eles apertaram as mãos ao pôr do sol, selando parceria nascida de desconfiança, mas temperada em honestidade brutal. Mariana não sabia o que o futuro traria. Sabia que haveria batalhas. Sabia que enfrentaria dilemas morais impossíveis, mas também sabia que não seria invisível nunca mais. E isso, por enquanto, era suficiente. 3 meses depois de Vista Alegre, Mariana estava revisando proposta para novo projeto em Niterói, quando Roberto entrou em seu escritório sem bater. Precisamos conversar, agora. O tom era urgente, quase desesperado. Mariana salvou o documento e gesticulou para a cadeira. Roberto fechou a porta, abaixou as persianas. O grupo de investidores antigos voltou. E desta vez não estão negociando. Mariana sentiu o estômago apertar. O que querem? Sheik fora. Querem assumir controle total da empresa, transformar todos os projetos éticos em empreendimentos puramente lucrativos. Roberto colocou documentos na mesa. E tem poder para fazer isso. Estão comprando ações de acionistas minoritários. Em 2 semanas, terão maioria. Mariana leu rapidamente. Números, contratos, projeções. Era real. Completamente real. Sheik sabe. Sabe.
Está tentando contra-atacar, mas não tem liquidez suficiente para competir. Anos investindo em projetos éticos drenaram reservas de caixa. Então vamos perder? Roberto a encarou. A menos que façamos algo radical. Tipo, vender Vista Alegre. Mariana ficou paralisada. O quê? Não o projeto inteiro. Apenas os direitos de desenvolvimento das torres, por preço premium para investidor internacional que não se importa com o contexto social. Isso gera capital suficiente para Sheikh comprar de volta as ações, traindo completamente a comunidade no processo, salvando a empresa que permite futuros projetos éticos. Roberto se inclinou. Você acha que Vista Alegre foi vitória isolada ou o primeiro passo? Se perdermos controle, todos os projetos futuros serão morros do céu multiplicados por 100. Mariana levantou andando em círculos. Tem que haver outra forma. Não há. Fiz as contas 47 vezes. Esta é a única saída. E a comunidade? Prometemos que permaneceriam. Permanecerão. Mas as torres serão vendidas para a incorporadora que construirá luxo, não habitação média. Tecnicamente não violamos a votação. É violação de espírito. É violação de idealismo ingênuo. Roberto contra-atacou. Mundo real exige escolhas impossíveis. Você salva Vista Alegre e perde tudo mais? Ou compromete Vista Alegre parcialmente para salvar capacidade de fazer centenas de projetos futuros? Mariana sentiu lágrimas de frustração. Por que está me dizendo isso? Vai executar de qualquer forma. Não posso. Você tem veto. Roberto colocou o contrato na mesa. Preciso de sua assinatura. Ela olhou para o documento como se fosse serpente venenosa. Quanto tempo tenho? 48 horas. Depois, os investidores antigos fecham a compra de ações. Roberto saiu, deixando Mariana com o documento e peso esmagador de escolha impossível. Ela ligou para Sheikh imediatamente. Ele confirmou tudo. Mariana, eu nunca te pediria isso, mas Roberto está certo sobre os números. Se perdermos controle, perde-se tudo. Cai Vista Alegre. As pessoas que confiaram em nós ainda terão as melhorias de infraestrutura. Ainda permanecerão em suas casas. Apenas terão vizinhos ricos, em vez de vizinhos de classe média. Você está me pedindo para trair eles. Silêncio longo. Depois, com voz quebrada. Estou te pedindo para fazer escolha que me recuso a fazer sozinho. Por isso dei-lhe veto. Mariana desligou e foi para Vista Alegre. Encontrou Dona Conceição regando flores na praça recém-construída. Preciso de conselho. Mariana disse sentando no banco ao lado. Ela contou tudo. Os investidores antigos, o ultimato, a escolha impossível. Conceição ficou em silêncio por muito tempo. Crianças brincavam na pracinha. Moradores passavam cumprimentando. Vida normal em comunidade que quase foi destruída. Sabe qual é a verdadeira questão? Conceição finalmente disse. Qual? Não é se você vai trair ou não a comunidade. É se você vai assumir responsabilidade pela traição ou fingir que não tem escolha. Não entendo. Você tem veto. Isso significa que qualquer coisa que acontecer você escolheu. Se aprovar a venda, escolheu sacrificar Vista Alegre parcialmente por bem maior. Se vetar, escolheu salvar Vista Alegre e condenar futuros projetos. Conceição tocou o rosto de Mariana. Não existe inocência aqui, apenas responsabilidade. O que você faria? Não importa. Não sou eu quem decide, é você. E vai ter que viver com a escolha, seja qual for. Mariana passou a noite acordada, olhando para o contrato. Números, cláusulas, possibilidades, consequências. Ao amanhecer, ela tomou a decisão. Ligou para Roberto e Sheikh, marcou reunião às 9 da manhã. Quando chegou, ambos estavam tensos, aguardando. Mariana colocou o contrato na mesa e disse 3 palavras que mudariam tudo. A outra forma. Crowdfunding comunitário, Mariana disse, abrindo a apresentação que havia preparado durante a madrugada. Transformamos a empresa em modelo híbrido, parte privada, parte propriedade comunitária. Sheikh e Roberto trocaram olhares incrédulos. Explica, Sheikh pediu. Vista Alegre e futuras comunidades afetadas por nossos projetos podem comprar ações da empresa. Pequenas participações, acessíveis. Isso gera capital imediato para Sheikh comprar de volta ações dos investidores antigos.
e simultaneamente cria rede de stakeholders que têm interesse genuíno em projetos éticos. Impossível, Roberto disse. Comunidades pobres não têm capital para investir. Individualmente não. Coletivamente sim. Mariana mostrou planilhas. Vista Alegre tem 300 famílias. Se cada uma comprar R$1.000 em ações, menos que um mês de aluguel, são R$300 mil. Multiplique por 10 comunidades em projetos futuros. 3 milhões. Não é suficiente, Roberto contra-atacou. Não sozinho, mas adicione investidores de impacto social, fundações internacionais que financiam desenvolvimento sustentável, até crowdfunding público online. Fiz contato preliminar. Há apetite. Mariana respirou fundo. Podemos levantar 20 milhões em 6 semanas, suficiente para Sheikh recuperar maioria das ações. Sheikh estava processando, os olhos percorrendo os números. E o que a comunidade ganha? Dividendos proporcionais ao lucro, voz em decisões através de conselho comunitário e garantia de que qualquer projeto que afete suas vidas terá participação deles. Mariana olhou diretamente para Roberto. Transforma incentivos. Se comunidades são donas parciais, projetos que as beneficiam a empresa. Alinha lucro com ética. Roberto se recostou, processando. É surpreendentemente brilhante e completamente insano. Mas pode funcionar? Matematicamente? Sim, praticamente. Nunca foi testado nessa escala no Brasil. Roberto tamborilou os dedos. Precisaria de advogados especializados, reestruturação societária completa, aprovação de órgãos reguladores. Tenho rascunhos. Mariana entregou mais documentos. Trabalhei a noite inteira com ex-professora de Direito Corporativo. Não é perfeito, mas é viável. Sheikh finalmente sorriu. Genuíno, amplo. Você é extraordinária, sabe disso? Sou teimosa e cansada de escolhas impossíveis. Mariana olhou para ambos. Então, fazemos isso? Roberto e Sheikh se entreolharam. Comunicação silenciosa de anos de parceria. Fazemos, disseram juntos. As 6 semanas seguintes foram turbilhão absoluto. Mariana apresentou proposta em Vista Alegre. Recebida com ceticismo inicial, depois entusiasmo crescente. Dona Conceição foi primeira a comprar ações, seguida por 200 famílias. Sheikh viajou internacionalmente, apresentando modelo para fundações de impacto social. 3 investiram pesado, 10 milhões combinados. Roberto, surpreendentemente, tornou-se defensor fervoroso. Reestruturou toda a governança corporativa, criou conselho híbrido com representantes comunitários, investidores tradicionais e de impacto social. Mariana lançou campanha de crowdfunding online, vídeos de Vista Alegre, depoimentos de moradores, explicação de modelo. Viralizou. Pequenos investidores de todo o Brasil compraram ações. R$50, R$100, R$1.000. Cada contribuição adicionando tijolo ao edifício. No 42º dia, atingiram a meta. R$22 milhões. Sheikh convocou a Assembleia de Acionistas, ofereceu comprar de volta ações do grupo de investidores antigos a preço de mercado mais 15%. Carlos Mendonça, representando o grupo, aceitou com sorriso resignado. Vocês venceram essa rodada, mas mercado é cíclico. Veremos quem resiste no longo prazo. Resistiremos, Mariana respondeu, porque agora temos mais que capital, temos comunidade. A Assembleia terminou com nova estrutura societária aprovada. Al-Rashid Holdings tornou-se Al-Rashid Desenvolvimento Comunitário. 51% Sheikh, 29% investidores de impacto, 20% propriedade comunitária distribuída. Não era perfeito. Ainda havia compromissos, ainda havia pressões de lucro, mas era radicalmente diferente do que existia antes. 3 meses depois, Mariana visitou sua mãe no hospital. Não mais público de São Gonçalo, mas particular de Botafogo, pagável com salário e dividendos de ações. Conta para mim como está, filha. Mariana contou tudo. A reestruturação, o novo modelo, projetos futuros em Niterói e Duque de Caxias seguindo o mesmo formato. Você mudou o jogo inteiro, Dona Helena disse, orgulho brilhando nos olhos. Nós mudamos, Mariana corrigiu. Eu, Sheikh,
Roberto, Conceição, toda a vista alegre. Sozinha, não teria conseguido nada. Mas você iniciou. Teve coragem de imaginar diferente. Naquela tarde, Mariana subiu ao escritório no último andar. Vista panorâmica da cidade, favelas e arranha-céus lado a lado, oceano infinito ao fundo. Sheik apareceu à porta. Pensando em quê? Enquanto mudou em um ano. Você mudou mais que ninguém. Mariana sorriu. Aprendi que poder verdadeiro não é fazer o que quer. É ter coragem de compartilhar decisões, assumir responsabilidade por consequências e continuar tentando mesmo quando não há respostas perfeitas. Sábia além dos anos, cansada além da idade. Mariana riu, mas feliz, pela primeira vez em muito tempo, feliz. Sheik estendeu uma taça de vinho. Um brinde? Ao quê? A recomeços, a compromissos éticos e a pessoas extraordinárias que aparecem quando menos esperamos. Mariana brindou, o cristal tilintando suavemente. Olhou pela janela para a cidade que a havia moldado, quebrado e, finalmente, dado chance de reconstruir não apenas a si mesma, mas o sistema que a havia invisibilizado. Não era final feliz perfeito de conto de fadas. Era final real, complexo, imperfeito, mas profundamente verdadeiro. E às vezes, pensou Mariana, isso é ainda mais valioso, porque significava que ela não havia apenas sobrevivido. Ela havia se transformado, e transformado o mundo ao redor, mesmo que apenas um pedaço pequeno dele. E esse pedaço pequeno, ela descobriu. Era tudo. Era suficiente. Era vitória. Your middle tower is being attacked. With Vim and Radiant Venom. has fortified its structures. Something I haven't played to my fullest potential. The enemy's top tower has fallen. Don't let it go to your giant, misshapen fantasy head. Oh yeah, I've been getting Vessel, but my Mirana got this thing. This is the first game I've played that I haven't gotten it. Also, thank you for the follow, Ivory. I don't know if I thanked you. Thank you, thank you, thank you. Run you down. Impair. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ah! I'm dying anyway, let me go! Your bottom tower is under attack. Your bottom tower No, we has had fallen. stick! If you were saving your real strategy for a crisis. Vapor brand since Lost Mary. Dire structures have been fortified. Death reviles me. Chat, I thought you said Lesh was strong! What the fuck? As you say, This kid doing? Venom pays. Wait, Your so how bottom does tower him... is under attack. How does it work? You put it on them and then you ult, or you ult and then you put it on them and then it spreads? I'm confused. A plague on our foes. Oh my god, that just scared me. I thought it was dead. I'm under attack. Vile lands. Holy shit! Holy shit! Your bottom tower Ulti is first, being then wait a bit, then put the debuff. Okay. Your top tower is under siege. Your top tower has fallen. You're allowed your bottom This game tower was is going under- good bottom tower at has first. fallen. Your middle tower is being attacked.
Like we're not Venom flows again. playing as a team. Your middle tower is under Agitation. siege. We gotta play Pause 3. I played Pause 3 last stream, As you and I doubled say. down, and we were fucking killing it. And then, I don't know what the fuck happened with Dota, but the server crashed, and then it didn't count the game. And I was pissed. Impaled. Regeneration. My venom flows. Growing up, there was like 3 Mackenzie. Yes. I don't think so. Going. It's in my nature. With bits and venom. Barf. Or everything. Touch of venom. Yes. Well warded. Going. My venom flows. The enemy's middle tower has been destroyed. As you say. Also, nice to meet another fellow Mackenzie. Your name's Mackenzie? Agitation. You can't run from the venomous one. With vim and venom. Oh my gosh. Dire's barrier has been. I don't ever. Well, growing up, there was like 3 Mackenzies. Where is it? Yeah. There's 3 Mackenzies in my class, including me. But in my adult years, I don't ever meet Touch of Mackenzies. venom. That's awesome. Let's go. Mackenzieception. Impaled. We just need 3 more, and then we can have an all Mackenzie 5-stack. Quick as venom. Yeah, they're coming, they're My coming. loyal ward. Ooh, Snap is invis. Like, do you want to play? No, I only play with Mackenzies. I'm so sorry. Mmm. Vile advance. Changing my name. And I feel like Mackenzie's always spelled differently too. Me? Smoke. Yes. With vim and venom. If I said Patty named Mackenzie. I mean, technically you're dating a Mackenzie, so. Ooh, Techie's spot. Do you go by Mackenzie or do you go by any nicknames? agitation. Quick as venom. Going. Run you down. Yes. Oh shit. Yes. Your bottom tower is being Ah! 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 Your bottom tower is under siege. We got this bitch. Yeah! Touch of venom. As you say. We only do with the name is a little bit of a rarity. Yes. I'm Ken's to my family. Watch this spot. Your middle tower is under attack. Vile advance. A touch of Your venom. middle tower is being attacked. Ken's
At my old job, they used to call me Mac Daddy. Plague our enemies. Going. My Dotobot's broken right now, but I'm Divine too. Yes. Dire has fortified its structures. Vile advance. I can't believe I survived against the Wraith King. My loyal ward. Your top Wait, I mean, tower Wraith is King's being alone. attacked. Watch this spot. With vim and vim. Watch your flop. Nice. Or we're doing it now, boys. We're doing it now. As you say, Your you bottom can't tower is run under from the attack. venomous one. Your bottom tower is under siege. Agitation. Murder spree. Where is he going? Impaled. Quick, warn them all.